Olá, irmãos cristãos, a paz de Cristo, sou o Daniel Carlos e sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Católico. Nesse vídeo vamos conversar sobre o 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, cujo tema foi Vida Plena em Cristo. O evento foi realizado em formato presencial na cidade de Curitiba e foi transmitido pela TV Evangelizar e YouTube do Padre Reginaldo Manzotti para todo o Brasil. O mesmo ocorreu nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2023 e foi muito edificante. As pregações foram divididas em 4 palestras. Quer saber a minha visão? Fica aqui que eu já lhe conto. Assim que iniciou, o padre Renato Rederson nos chamou a exortar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22, que fala: "Coragem, tua fé te salvou." Em sequência, o padre Reginaldo começou a pregar sobre a primeira palestra, que foi Buscar o sentido da vida, ressignificação. Foi instituída a frase que norteou todo o retiro: Senhor, se queres tu podes me curar. Quem ministrou todas as palestras foi o padre Reginaldo Manzotti. A palestra Buscar o sentido da vida, ressignificação nos propõe as seguintes situações. Nosso corpo, mente e espírito precisam estar em constante equilíbrio. Devemos integrar-se em Cristo, ajudar sempre nossos amigos, familiares, inimigos e pessoas em geral a encontrar o sentido da vida delas, ter diariamente conexão e intimidade com Deus. Se você perdeu o sentido de viver, relembre que o Senhor sofreu, morreu e ressuscitou para nos libertar. Não se tornar refém dos traumas, procurá-los, trabalhá-los no Senhor. Ser persistente e buscar a cura na totalidade. Criar hábitos de autoconfiança. Ter uma rotina de voluntariado, visitar um doente, cuidar de uma pastoral, visitar um preso, fazer trabalhos voluntários, quando puder. Ter diálogos internos positivos. O que é isso? Deve estar se perguntando, Ele fala que são os pensamentos positivos. Ter autoconhecimento, saber viver conosco mesmos. Ter empatia. Aqui ele faz uma brincadeira que a gente precisa ser enfermeiros espirituais. Acolher mais as pessoas, cuidar mais delas e não julgar. Ainda deixou para aprofundarmos a leitura bíblica os textos. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5. Lucas capítulo 4, versículo 18. Isaías capítulo 40, versículos 29 e Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 39. A segunda palestra foi sobre valores morais, onde foram citados 10. A justiça, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 36 e Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 14, os versículos 17 a 18. Amor, conforme Efésios capítulo 5, versículo 28 e Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos de 28 a 30. Bondade, conforme Evangelho de São Lucas capítulo 10, de 33 a 35. Respeito, conforme Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 12. Perdão, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Humildade, conforme Efésios, capítulo 4, versículo 2. Paciência, conforme Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 5. Pureza, conforme Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Fidelidade, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10. E cuidar do corpo, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 29. Mas cuidar do corpo é valor moral? Deve estar se perguntando. Vós sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia nos fala. Outros pontos a serem considerados. Valores morais e éticos são curativos. Não podemos nos deixar escravizar. Quem não segue valores morais sente culpa, e a culpa nos distancia do Senhor. Mostrou a importância da confissão com o Salmo 31, versículos de 1 a 6, e que ela nos ajuda a amadurecer como pessoas. E para finalizar essa palestra, deixou mais alguns aprofundamentos bíblicos
Isaías capítulo 40, versículo 31, para que a gente renove as forças em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 24, para a gente consiga ter um sono tranquilo. Salmo 3, versículo 5, para a gente confiar em Deus. Crônicas capítulo 19, versículo 5, para a gente não insultar as pessoas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar a Deus de todo o coração. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Para semear os bens espirituais. E Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Cultivar as boas amizades. Terceira palestra foi sobre o tema Superando os obstáculos do casamento e na criação dos filhos, e ela foi dividida em duas partes. A primeira parte falou sobre os relacionamentos conjugais, onde precisamos ter harmonia no relacionamento. Aqui, pessoal, ele fez uma brincadeira onde os músicos tocaram totalmente sem harmonia, ficou uma bagunça. Não ter dependência emocional, porque a gente precisa trabalhar as emoções. Aqui ele também citou para que as pessoas não sejam dependentes financeiramente um do outro, nem o marido da esposa, nem a esposa do marido. Ter bom senso sempre, nunca fazer comparações, ninguém é igual a ninguém, e a nossa vida não é Instagram / Facebook. Nunca falar mal da sogra e do sogro. Ter cuidado com os ressentimentos. Aqui ele foca sempre no perdão, nessa parte dos ressentimentos. Criar regras para que não ocorram desrespeito em casa, né? Evitar brigas, palavrões, gritos e qualquer tipo de violência. Sempre elogiar o companheiro, companheira e ser grato, sempre. Não criar manias e nem ficar na caixa do nada ou reclamação. Aqui ele faz a brincadeira que a caixa do nada é mais para o homem que chega do trabalho, fica lá largadão no sofá, não faz nada, fica assistindo o celular e televisão ao mesmo tempo, não presta atenção em nada. E reclamação são aquelas pessoas que passam um dia só reclamando, né? Exaltou que precisamos trabalhar a nossa beleza interna, trabalhar sempre a nossa personalidade para termos e conquistarmos a felicidade. Sobre aprofundamento bíblico, deixou as seguintes leituras. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11. A segunda parte foi conselhos para os pais nos tratamentos dos filhos. E quais foram esses conselhos? A gente não ser protecionista, né? Proteger demais, sempre impor limites, não permitir tudo, nunca ser pessimista, ter fé e esperança, dar sempre bom exemplo. As crianças crescem e vê nossos exemplos, então a gente tem que fazer as coisas corretas. Ensinar os filhos a serem humildes, criar um comprometimento, ensinar-nos a fazer pequenas tarefas e fazer a cobrança, né? Então a gente precisa ensinar a lavar uma louça, arrumar uma cama, a fazer as coisas, né? Fazer a lição de casa e cobrar, né? Criá-lo sempre na autoestima, elogiar, não falar palavras, burro, você não faz nada direito. Ensinar nos erros, mostrar lição positiva que o filho terá com o erro. E ensinar a partilhar, né? Ensinar a doar brinquedo, roupa que não estão sendo usados. Isso é muito importante. Para finalizar essa parte da palestra, colocou que os filhos são bênção do Senhor e os ensinamentos bíblicos dessa parte foram Provérbios, capítulo 13, versículo 24, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52 e o Salmo 144, versículo 12. E por fim, a quarta palestra foi sobre preservar a identidade individualizada, os aspectos pessoais relacionais, que tratou das seguintes situações:
estar sempre em procura da nossa identidade e ter nossa individualidade. Ter um tempo para a gente mesmo, né? Não ser individualista, egoísta, mas criar a individualidade. A gente tem que passar esse tempo, até para a gente aprender como a gente é. Que Deus quer nos curar nas incertezas, medos e angústias. Que Jesus sempre sabe das nossas dores. Que devemos substituir emoções negativas pelas positivas. Emoções ruins nunca podem nos dominar. Ninguém é bom em tudo, então devemos entender nossas fortalezas e fraquezas. Não temos o controle de tudo, deixar o controle de nossas vidas na mão de Deus. Ele faz essa brincadeira, né? Passar o controle para Ele. Para cada dia, basta a sua preocupação, quer dizer, a gente não preocupar por antecedência, preocupar com as coisas que têm que ser feitas no dia. Cuidar da nossa saúde hoje, para não cuidar da nossa doença amanhã. Fazer sempre a nossa parte e buscar a paz interior para termos a vida plena em Cristo. E para finalizar, deixou os aprofundamentos bíblicos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. E Salmo 62, versículos de 1 a 2. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou dessa partilha que eu fiz, né? E compartilhe para demais pessoas. Um grande abraço, Jesus os abençoe. Amém. Fiquem com Deus.